ouvir o tema. Às vezes ler tem um Topics Master, em vez de editar, pode entregar um papel e a pessoa lê esse tema. De seguida deve-se fazer uma pausa. E uma pausa que deve servir para pensar. Ganhar as ideias. Pensar no que vai seguir e, eventualmente, pensar numa estrutura. O terceiro ponto que deve ser ponderado e é considerado a repetição. Depois de pensar, falar para o tempo do Topics Master é assim e assado e mais a guerra polonesa. E de seguida deve falar. E ao falar, deve procurar ser breve, deve procurar ser sincero, deve procurar parecer verdadeiro, sincero, peço desculpa, deve sorrir. Porque sorrir, as pessoas estão a ver, não intimidamos ninguém. No fim, deve chegar a uma conclusão. Que, de preferência, deve procurar recapitular o que está para trás, ou, pelo menos, não deixar em aberto todo o seu discurso até aí. Isto são recomendações que podem ser postas mais ou menos em prática e para as quais nós praticamos no nosso ginásio de comunicação, conforme a Sara disse. E praticamos isto todas as sessões. Mas em vez de estar aqui a falar, em abstrato, eu vou lançar um desafio. Eu tenho aqui um conjunto de temas. Tenho aqui 5 temas que escolhi, que escrevi e que não contei a ninguém. E vou lançar um desafio para vir aqui falar 3 pessoas. Primeiro eu vou aqui com um bocadinho de batota, pedir a um discurso de massas aqui presente, se pode vir aqui. Frederico. E Frederico vai escolher, destes 5 papelinhos que aqui estão, um que me vai entregar e vou ler um desafio. Muito bem. Frederico. O turismo tem tido um grande boom na cidade nos últimos tempos. Qual é, na tua opinião, a melhor estratégia para que ele tenha a sustentabilidade necessária no tempo? O turismo na cidade do Porto é realmente algo do qual eu me orgulho. Sempre que vou viajar a qualquer outra cidade, muitas vezes penso: porquê é que nós no Porto não temos isto? Lisboa muitas vezes é considerada a referência da cidade turística de Portugal. O Porto, felizmente, tem vindo a crescer e evoluir. E nós temos que saber estar ao mais alto nível. E agora, pensa, como dizia aqui, é sustentável. Nós podemos dizer que temos algo que mais de uma cidade tem. Já foi aqui referido. Somos os melhores anfitriões do mundo a receber. Temos a capacidade de uma forma sincera pôr a hospitalidade à frente de tudo. Somos capazes de parar para ajudar uma pessoa que parece apenas perdida, mas ainda nem sequer teve a ideia de perguntar a ninguém. Então somos capazes de mudar o nosso rumo do dia a dia para darmos uma ajuda a alguém. Não nos custa nada. Vamos sentir-nos melhor no final do dia. E é claramente, no meu entender, isso que faz com que o turismo na cidade do Porto só tenha a vencer. Vou guardar não confundir. Como fiquem, no caso do Frederico, isto não custa nada. Reparem, o Frederico chegou, não disse que o tema, veio para a mão para ele poder meditar um bocadinho, ele pensou no que dizer e pôs o receio e o medo. Só por 2 coisas diferentes. Para trás das costas
E aqui vai isto. E é desse que se justiça. E, no meu entender, foi um ponto importante. E todos nós aqui hoje aprendemos algo, pelo menos a opinião dele, com a qual podemos, acho eu, todos concordar. Mas que eu não quero que o Frederico se sinta sozinho, vou lançar aqui às pessoas da audiência que aqui estão um desafio de vir falar sobre um tema. Mais 2 pessoas, uma de cada vez. Quem é que se sente afoito para vir aqui? Muito bem! Chama-se? Miguel Alonso. Já só me restam 4. Destes 4, por favor, escolha um. E eu. Muito obrigado. Muito. Quais são, na sua opinião, os grandes desafios a superar nos próximos 5 anos pela região do Porto? Boa noite a todos. Estou convencido que os grandes desafios que a cidade do Porto tem de superar são manter esta linha de continuidade que vem a seguir, o crescimento sustentado, à medida das nossas possibilidades, uma aposta focada totalmente no turismo. Acho que Porto devia ter a capacidade e a coragem de criar zonas pedonais, criar uma cidade com zonas pedonais para incentivar o convívio entre os portugueses e permitir também melhor atividade no comércio local. Acho que Porto tem seguido um bom rumo, estou convencido que vai no bom sentido, de maneira que assim estas são as minhas dicas para a continuidade da nossa cidade maravilhosa que é o Porto. Agora tiveram a prova provada de alguém que não é tosse de massa que aqui veio falar. E como vimos, não custa absolutamente nada. Pode ser um bocadinho difícil contar e ver tantas caras a olhar para nós, às vezes com uma cara mais, um aspecto mais inquisidor, outro mais curioso. Mas se calhar se fizermos assim, quem não está habituado e não tem treino, tem essa desculpa, olha assim para cima e para baixo, não custa nada. Mais um voluntário. Alguém se atreve a vir aqui? Uma senhora, uma menina, porque não? Nós temos aqui 2 homens para defender a sua equipa, embora eu não gosto muito de chamar isso. Sofia Santos. Sofia, restam 3 papéis, 3 temas. Um falta para o Porto. O Porto. Foi a um restaurante muito famoso. A meio da refeição inovadora, o chefe aborda com uma grande surpresa. Conte-nos o que foi. Eu vou-vos contar. Eu repito então. Obrigado. Fui a um restaurante muito famoso e caro. A meio da refeição, inovadora, o chefe abordou-me com uma grande surpresa. Vou-vos contar qual foi. Era um dia especial. Comemorávamos um evento. Tínhamos que ir a um sítio especial. Escolhemos um restaurante caro, um bocadinho acima até daquilo que seria as nossas possibilidades. Mas estávamos muito satisfeitos, felizes e bonitos. A refeição estava excelente, vinho ótimo, a temperatura ideal. Vimos passadas entradas, estávamos no prato principal, já as sobremesas se adivinhavam e o chefe veio ter connosco. Com uma surpresa que nos vai deixar expectantes. O que eu nos tinha preparado era absolutamente inovador. Nunca tinha sido preparada refeição assim. Veio-nos contar
contar que os ingredientes principais da refeição que nos tinha preparado tinham sido todos produzidos por ele no seu quintal. Tudo o que estava no prato que nós tínhamos acabado de comer era minhocas. Caracóis. Lesmas. Ervas. Das mais silvestres que ele tinha no quintal dele. E aquilo tudo embrulhado num tal aparato e num tal preço. Excelente! Ficou-nos a lição de que famoso e caro não será necessário cuidar. Magnífico exemplo. Não custa nada. É possível. Na refeição ficamos sem saber. Falar aqui em público, falar de improviso, pode parecer gostoso, mas pode-se treinar. Os conceitos finais, quando vos puserem uma questão com a qual não estão à vontade, salvo se for uma pergunta direta e fechada, pensem um bocadinho, façam uma pausa. Eventualmente desmontem a pergunta, desmontem a afirmação, tragam a questão para um campo que vos seja familiar e a partir daí é só discorrer. Tentando controlar, tentando pensar no que dizem e no fim, procurem fazer uma conclusão para que a questão não se alargue mais. Nos Toastmasters praticamos isto, praticamos os discursos de improviso neste grande ginásio da comunicação. Muito obrigado. Eu ainda estou preparado com esta prestação. Foi bastante emocionante. Ora bem, depois deste momento de improviso, vamos falar sobre a avaliação. É um fator muito importante nas nossas sessões. E para isso eu vou chamar o meu mentor, João Pedro Paes. João Pedro Paes. Ele vai falar sobre hidratos de carbono e proteína, mas é melhor que for. João Pedro, repete o nome a sério que eu não ouviu. Boa noite. A gestão de expectativas é uma coisa muito importante. Eu lamento desiludir as vossas expectativas, eu não vou cantar. Vou, por isso, simplesmente falar sobre a importância da avaliação. E, antes de mais, eu gostava de agradecer estarmos aqui num tom mais pessoal. Sou um frequentador que costumo vir a esta casa e é uma honra, principalmente, estar aqui a falar para vocês e a retribuir o que tanto tenho aprendido nos Serões ou Bonjões. E trago-vos o tema de hidratos de carbono e proteínas como sendo o mesmo que eu aproximar. Ou estou a fazer uma Carrega no space. Nas teclas também. Como sendo o melhor feedback, ou não feedback, feed-forward, porque nós nas avaliações nos Toastmasters tentamos alimentar para a frente. Apesar de, no feedback, é a palavra original inglesa, se falar em alimentar com base no passado, nós queremos é focar-nos no futuro. E então, primeiro, trago-vos alguns fatos. Não são estes fatos que eu vos trago do Google, porque apesar de algumas questões um pouco negativas do novo acordo ortográfico, a palavra factos ainda pode ser optativa, portanto eu trago-vos mesmo os factos do Google. E os factos são que, numa pesquisa sobre os benefícios da avaliação, pesquisa em inglês, porque obtenho muito mais resultados, fiz uma pesquisa sobre os benefícios da avaliação e sobre os prejuízos da avaliação. E os factos foram que obtive 137 milhões de resultados para os benefícios da avaliação e obtive 13 milhões de resultados para os prejuízos da avaliação.
Subtraindo, ficamos com uma diferença de 124 milhões de resultados. Sendo que isto é ainda mais espantoso, se virmos que eu percorri 2 ou 3 páginas dos benefícios da avaliação, e estavam todos relacionados com os verdadeiros benefícios de uma avaliação, e não me dei ao trabalho de percorrer mais do que uma página sobre os prejuízos da avaliação, porque não tinham nada a ver com o prejuízo da avaliação. Eram meras páginas que tinham a palavra prejuízo e avaliação na mesma página. Portanto, fica aqui arrumado o assunto. Então, quais são mesmo os benefícios de uma avaliação? Primeiro, vamos falar dos benefícios para o avaliar. É um excelente indicador de performance. Uma pessoa faz uma comunicação e no final obter uma avaliação. É bom para nós percebermos o que é que fizemos bem, o que é que fizemos mal, se cumprimos os objetivos. Logo aí, um indicador de performance perfeito para o avaliar. Ajuda-nos a ajustar o percurso a novos objetivos. Novos objetivos, porque nós temos os nossos objetivos. E quando nós vamos falar, pensamos que somos os maiores. Chegamos lá, falamos, entregamos, perfeito. Mas depois dizem-nos, olha, tu tinhas de estar ali sempre comando na mão e trocar o botão ou coçar a cabeça. E então aí temos os nossos objetivos. Bom, próximo objetivo, no próximo discurso não posso coçar a cabeça. Tenho de ter o comando sempre na mesma mão, não posso estar ali a fazer uma labirinto. Ajustamos os objetivos e temos novos objetivos. Dá-nos a capacidade de receber crítica. Apesar de nós não sermos muito críticos, tentamos focar mais nos pontos positivos e pontos de melhoria, não fazemos crítica destrutiva, acabamos por ganhar alguma capacidade de receber o que os outros têm para dizer sobre nós. Temos pontos específicos de melhoria, como acabei de dizer, nunca criticamos sem dar uma sugestão de melhoria, dizemos agora, fizeste assim, teria funcionado melhor se tivesses pegado nisso e feito assim, de forma diferente, e damos objetivos concretos e sugestões para próximas oportunidades. E dá-nos principalmente uma percepção dos nossos pontos fortes, ou seja, uma fonte de autoconfiança. Ficamos a saber em que é que somos bons, em que é que nos podemos focar. As pessoas têm formas de comunicar completamente diferentes e podemos apostar em diferentes características individuais que nós temos e tornar-nos comunicadores mais por linguagem gestual, pela nossa capacidade vocal, pela nossa capacidade de estabelecer contacto com a audiência, podemos focar em diferentes coisas e é onde temos a percepção daquilo em que nós somos bons. Eu não sei porque estou com isto na nossa, não estou a usar. Poderia ser um alvo de avaliação no final. Como avaliar? É importante termos, em primeiro lugar, estarmos conscientes de que a avaliação é uma opinião pessoal. Ninguém fala assim, com o dom da verdade universal. Se eu estou a fazer uma avaliação de um colega, estou a dar a minha opinião pessoal. Uma avaliação é uma percepção da realidade, da entrega do discurso, neste caso. Eu estou a falar de avaliação mais focada no discurso, obviamente isto serve para qualquer avaliação em geral. Mas na questão do discurso, é uma percepção da entrega, da forma como foi entregue, da avaliação auditiva, do conteúdo. E é a nossa percepção do que poderia estar melhor, de como a entrega poderia ter sido feita melhor, de como o conteúdo poderia ter sido abordado de uma forma mais eficaz. Portanto, sempre uma perspectiva pessoal. E tendo isto em mente, temos os 3 R's da avaliação. O primeiro R é a revisão, ou seja, ver se o discurso cumpriu com os objetivos. Todos os discursos têm um objetivo padrão. Podemos estar, principalmente no Esforço Máximo, nós temos um manual de comunicação que tem 10 objetivos principais. E nesses 10 objetivos, por exemplo, um objetivo pode ser inspirar uma audiência. Outro objetivo pode ser divertir uma audiência. Outro objetivo diferente pode ser treinar a linguagem verbal. Desculpem, a linguagem verbal tem de ser. A não ser que estejamos a fazer um módulo de mimo que ainda não foi inventado. Mas, portanto, a linguagem não verbal. E então é importante fazermos uma revisão e vermos se os objetivos foram cumpridos. O segundo R é o da recompensa. Devemos sempre ter a capacidade de recompensar o orador por aquilo que fez bem. Dizer, ok, fizeste isto bem, e usar palavras que não dizer, olha, o teu discurso foi bom, o teu discurso foi arrebatador neste aspecto, foi brilhante naquele aspecto. Ser mesmo convincente e conseguir recompensar a pessoa pelo esforço que fez em entregar o seu discurso. Não é este que queria? E o terceiro R que nos traga o R da resposta. É a resposta natural que nós temos ao discurso. A nossa avaliação da percepção da resposta natural, ou seja, perdoem-me a repetição, a forma como nós ouvimos, como nós sentimos e como nós perceptuamos toda a entrega de uma forma emocional, porque nós vemos também, como é que nós respondemos à entrega e depois podemos comentar isso de forma a ver se foram cumpridos ou não os objetivos iniciais. Há 4 pontos críticos numa avaliação. Portanto, em primeiro tem que se fazer uma análise, e a análise deve ser sempre o mais imparcial possível. Há a observação objetiva e há a interpretação subjetiva. Por exemplo, eu se viesse aqui falar sobre golfe,
sem qualquer prejuízo em relação ao desporto do golfe, que é um desporto que eu acho interessante, possivelmente alguns de vocês podiam à partida, antes de eu começar a falar, pensar, o golfe não me interessa muito, é assim uma seca. Não, e a partir daí já não havia nada que eu ia dizer. Portanto, estavam a fazer uma interpretação subjetiva, sem serem objetivos em relação ao que eu vos disse. Se calhar o que eu ia falar até podia ser interessante, eu ia falar sobre o golfe na Lua, jogar golfe na Lua, combates espaciais, se calhar até era interessante, mas eu não disse que ia falar sobre o golfe, por isso simplesmente não vos interessou. Então há que pôr de lado estas interpretações subjetivas e ser meramente objetivo. Seguidamente, esta é uma valorização dos aspectos positivos, louvar, apreciar o esforço que foi feito, dar recomendações específicas, as recomendações devem ser práticas e úteis, não só para o orador, mas para toda a audiência. O conceito de Toastmasters nas avaliações é permitir ao orador ter um espaço para melhoria, receber ferramentas para conseguir ser um orador melhor, e toda a audiência também percebe o que ele fez de mal, o que ele fez de bem, e pode tirar os itens para si próprio. Portanto, estas recomendações são essenciais, e os Toastmasters são o sítio. Podemos comparar o Toastmasters a uma equipa de futebol. E nós nos Toastmasters fazemos é treinar. Não é uma competição, não é aqui a Champions League, não é nada. São treinos. Podemos cair, podemos receber recomendações, não há problema nenhum. E a Champions League seria, neste caso, uma comunicação de emprego, uma comunicação dentro da empresa, uma entrevista de emprego, todas as situações onde as nossas competências de comunicação seriam realmente fulcrais. Aí sim devíamos ter mais preocupação. Aqui é o espaço para receber as recomendações e para melhorarmos. E terminar sempre com um encorajamento, ou seja, providenciar o suporte, permite ao orador sentir-se bem com a sua prestação e sentir-se encorajado, principalmente, a entregar mais discurso. Para tudo isto, pegando assim tudo e juntando um bocadinho, nós no Toastmasters seguimos o conceito que é o método sanduíche para avaliar. O método sanduíche consiste, que uma sanduíche consiste, que é pão, ou seja, os hidratos de carbono, que é aquilo que realmente é essencial, mas nós, como falámos aqui em treino, a Sara trouxe-nos o conceito de treinar em ginásio, de correr, para melhorar a nossa condição física. O mais essencial acaba por ser mesmo a proteína. Quem quer treinar e quem quer ter um corpo ali sempre em forma, tem que ingerir proteína, que é aquilo que é mais, pronto, é a parte mais suculenta de uma sanduíche, é a parte que realmente é vital para o crescimento muscular. É por isso nós estamos a treinar. E então o método sanduíche consiste em, primeiro, uma camada de pão, ou seja, aquilo que é importante, mas não é vital, que seria os aspectos positivos do discurso. Começar sempre por uma avaliação com fizeste isto bem, apreciei aquilo, particularmente interessante isto, aquilo e aquilo. No meio, meter a proteína, ou seja, dizer, ok, isto foi bom, mas agora o que tens de fazer para melhorar é isto, é a parte que nos interessa, é o nosso alimento principal, o que nos vai fazer crescer, ficar mais fortes, para confrontar também pode ser, mas principalmente comunicações futuras. E depois terminar sempre com um remate de encorajamento e dizer foste muito bom e venham os próximos, portanto nunca terminar ali na proteína e dizer mas devias fazer assim. Não, terminar sempre com, apesar de teres falhado nisto e naquilo, venha o melhor. Por exemplo, para vos exemplificar o método sanduíche, vou utilizar uma cobaia que não foi previamente notificada, que é o Paulo Sérgio Pinto. Paulo, obrigado. A tua entrega foi brilhante. Tiveste aqui uma presença realmente foi embracing, não estou a lembrar da palavra em português, mas conseguiste ser mesmo envolvente e envolver com as pessoas, começaste com um sorriso, suscitaste curiosidade nas pessoas. Foi incrível a maneira como tu começaste com aquela história do coração e dos natas. Acho que as pessoas ficaram mesmo curiosas com o que ia acontecer assim. A única questão que eu achei que podias ter melhorado seria possivelmente ter sido mais claro em relação ao tempo. Falaste dos discursos de 1 a 2 minutos num ponto inicial, e depois o Frederico falou e quebrou um bocadinho, e quando vieram os convidados já não tinham se calhar a noção do tempo, não sabiam para onde é que era olhar para ver os cartazes. Seria possivelmente a única coisa que eu melhorava, tendo em conta que os objetivos do Paulo neste momento era ser muito claro nos objetivos para o momento de improviso, e portanto baseado nesse momento inicial, acho que seria a única coisa que falhou. Mas o resto foi completamente envolvente, conseguiste criar aqui um momento de diversão, e só acho que fizeste mal em permitir àquela convidada que falasse, porque nos deixaram um pouco mal, quer dizer, nós andamos aqui a falar e uma convidada que não faz parte da nossa organização consegue falar quase melhor que nós. Isso achei que podias ter tido um bocado mais cuidado e escolher uma pessoa.
aqui para fazer uma ação de caridade. Também tem benefícios. E os benefícios são tantos ou mais que os benefícios que tem o avaliado. O primeiro seria o de evoluir como orador, obviamente. Quando uma pessoa está a fazer uma avaliação, tem que mostrar que é capaz para fazer uma avaliação. Um avaliador chega aqui e diz, olha, fizeste tudo bem, fizeste tudo mal. Qual é a autoridade que eu tenho para estar a avaliar um discurso se eu próprio não sei comunicar? Uma pessoa que faz uma avaliação tem que saber como modelo, tem que saber comunicar, tem que saber cativar, tem que saber passar a mensagem. Logo aí é uma excelente oportunidade para nós evoluirmos como oradores. Permite-nos melhorar como ouvintes. Ouvir é uma capacidade fundamental na nossa sociedade e nem toda a gente tem essa capacidade. Muita gente gosta de falar com os cotovelos e parece uma pessoa muito culta, mas todos devemos saber ouvir, saber interpretar, saber pensar antes de falar. E nisso é um fundamento muito importante. Permite-nos apurar o pensamento crítico, permite-nos conseguir ouvir sobre diferentes temas, pensar criticamente sobre aquilo que nós vemos, ouvimos. Permite-nos treinar a capacidade de improviso, porque o discurso acabou de acontecer e nós avaliamos. Não tivemos 2 dias para preparar aquela avaliação. Permite-nos ser motivadores, ser simpáticos, ser inspiradores. Permite-nos ter alguma espontaneidade, precisamente derivada da capacidade de improviso, a organização da informação e por aí fora. A lista continuava, eu tive que cortar, porque lembrei-me assim de muitos benefícios. Numa sessão de Toastmasters, a forma como nós treinamos isto é através de diversos momentos. Temos a avaliação dos discursos, e a avaliação dos discursos exige alguma preparação prévia. Prévia não precisa de ser com dias de antecedência, prévia no sentido em que, antes de haver o momento do discurso, o avaliador deve se dirigir ao discursante e perceber quais são os objetivos que ele quer cumprir, para, com base nisso, poder fazer a avaliação, lá está, fazer a revisão de se ele atingiu os objetivos, se não atingiu. Portanto, temos este momento com uma preparação prévia nas nossas sessões. Depois temos avaliações específicas, que são as avaliações que já foram faladas, não vou ficar muito aqui, que são as avaliações das muletas verbais, as avaliações da gramática, as avaliações do tempo. Temos a avaliação geral da sessão, que consiste numa avaliação de como a sessão no geral correu, preparação do espaço, a avaliação dos avaliadores e por aí fora. E temos um método ligeiramente diferente do mentor, de avaliação, que são os mentores. O mentor acaba por servir também como um treino de avaliação, porque é uma pessoa que acompanha de uma forma próxima um membro e acaba por fazer guia e conseguir acompanhar e dizer como é que o membro deve conseguir, face a mais ou menos dificuldades que encontrar. Alguns cuidados que devemos ter quando estamos a avaliar. Devemos ter em consideração a experiência do orador. Eu não mostrar um orador que é o primeiro discurso que entrega e dizer: epá, foste horrível, estavas sempre aí, não olhavas para ninguém, falavas para o chão, não voltes a discursar, que isso foi completamente horrível. O primeiro discurso da pessoa, o único que nós vamos fazer é encorajar o esforço que a pessoa fez em estar ali, enfrentar a audiência e em tentar fazer um discurso. Se for um orador mais experiente, uma coisa que acontece é as pessoas pensarem: epá, eu sou aqui há um ano, estive aqui há 10 anos, eu não tenho capacidade para avaliar. Mentira. Todos nós temos capacidade para avaliar toda a gente, todos nós temos experiência, todos nós temos uma cabeça acima dos ombros, todos nós podemos avaliar, mesmo membros mais experientes. Devemos ser sinceros, muita gente pensa: é chato, vou dizer que eu gostei do discurso, que estava muito bem, sim senhor. As coisas percebem-se. E nós podemos prejudicar verdadeiramente o nosso caráter e a nossa honestidade, a percepção do nosso caráter e da nossa honestidade, se tentarmos ser falsos. Portanto, se nós não gostarmos do discurso, também a nossa opinião, mais vale nós dizermos: ok, não aprecio particularmente o teu discurso, mas pronto. Devemos evitar afirmações absolutas. Devemos evitar, eu não estou a ver o vermelho, portanto estou aqui particularmente nervoso. Isto aqui já não sou como coisa que eu não tenho. Evitar afirmações absolutas, coisas como nunca faças isto ou faz sempre isto. Nós não sabemos, como eu disse e volto a enfatizar, nós não somos donos da verdade absoluta. A única coisa que podemos é dar opiniões, nunca podemos dar a entender que uma pessoa nunca deve fazer uma coisa ou que deve sempre fazer alguma coisa. E, em último lugar, não avaliar a pessoa, ou seja, não avaliar o mensageiro. Se nós estávamos à espera de uma menina muito bonita para ser o carteiro e se nos aparece um senhor com um chapéu assim, com umas meias quase até ao joelho, a culpa não é do mensageiro. O mensageiro vai cumprir a sua função na perfeição. É o carteiro que está a entregar as cartas. Aqui acontece o mesmo. E possivelmente há de haver quem, quase certeza, alguém na sala, pelo menos, que não gosta de tons achadezados, ou que não gosta de ver, ou que não gosta de calças cor de choro. E logo aí já ficaram, desde o início, ficaram com um pó, nem podem virar. Eu não tenho culpa nenhuma, lamento. Tinha camisas azuis, optei por ver. Até sou de cor, por acaso. Mas, pronto. E
logo aí não tentem abster-se de avaliar as pessoas pela sua aparência e avaliem realmente o conteúdo que as pessoas entregam. E termino com duas citações. Uma citação do nosso Luís Marrana, feita há alguns em janeiro de 2013, nos disse que no Toastmasters aprendemos fazendo, não é ficando sentados. Estarmos aqui a ver ajuda, mas mais importante do que ver é participar. Isto é, de facto, a essência do Toastmasters e mais especificamente relativo às avaliações, gostava de passar literalmente esta mensagem em tom de conclusão. Que seria, todos somos génios, mas se avaliarmos um peixe pela sua capacidade de subir árvores, ele irá passar o resto da vida a acreditar que é estúpido. Ou seja, sejamos realistas nas nossas avaliações, saibamos o que estamos a avaliar e não exageremos. Obrigado. Foi mesmo muito inspirador. Ora bem, depois de falarmos da avaliação, vamos ter um último momento, que vai ser a Ana, e eu agora vou buscar a Ana Isabel, não há nenhum nome com que eu consiga trocar isso. E vai-nos deixar com blá blá, tanta gente a falar. Ana Isabel, qualquer coisa. Tenho-vos contar a minha experiência quando me juntei aos Toastmasters. Primeiro, nós começamos a dizer: olá, meu nome é Isabel Ferreira, eu sou Toastmaster desde 2010 e que de repente parece que estamos a falar de um grupo tipo isso mesmo, Alcoólicos Anónimos, enfim, qualquer um desses grupos. Aliás, tenho que confessar, eu acho que nunca disse isto a ninguém, mas a minha irmã refere-se sempre a hoje vais ao Dear John. Lembram-se do Dear John? E eu lembro-me bem do dia em que eu fui a uma sessão dos Toastmasters pela primeira vez. Estava assim uma noite como hoje, assim, linda como hoje. De inverno, eu detesto o inverno, detesto o frio. E não sabemos porque que me vou sair naquele dia de casa. Perdi-me, como hoje também me perdi. E ainda assim lá cheguei, e quando cheguei lá, estava uma sessão de umas 20 pessoas. Não é esta fotografia, esta é mais recente. Naquela altura nós não tirávamos tantas fotografias como tiramos hoje. Mas estava uma sala, mas por acaso foi mesmo nesta sala, estava uma sala mais ou menos como esta como estava. E eu cheguei lá, e não conhecia ninguém, fui sozinha. E quando cheguei lá, ouvi dois discursos sobre dois assuntos sobre os quais não sabia nada. Um era sobre caracteres chineses, ou japoneses talvez, e como é que eles se desenhavam, e o que é que significavam, e as diferentes escritas japonesas. Então, eu não fazia a mínima ideia sobre o assunto. E outro era sobre as IELTS de dívida pública, nem sei se se diz. Também não sabia absolutamente nada. E fiquei a pensar, o que é que eu estou aqui a fazer? Vou aprender alguma coisa. E de repente, aquelas pessoas que eram muito organizadas e que se levantavam todas na altura certa e que sabiam o que é que tinham que fazer e que batiam palmas. Estavam sempre a bater palmas. Meu Deus, que fixação! E de repente, depois desse momento de improvisos, em que de repente apareciam pessoas no palco que não estavam a contar e que começavam a falar de improviso e a falar de 1 a 2 minutos sobre um assunto e que toda a gente se ria a seguir. E de repente aparecem os avaliadores. E os avaliadores faziam parte da audiência, lá estava, traziam papel, normalmente levavam um papel à frente com algumas notas, e avaliavam o discurso que eu tinha acabado de ouvir. Essa é que eu não estava mesmo à espera. Porque eles eram duros mesmo, eram críticos mesmo. Apontavam realmente o que é que naquele discurso não tinha sido tão eficiente, tão eficaz. E apresentavam sugestões efetivas de melhoria. E eu, depois daquilo, pensei, eu também quero sentir esta sensação de estar ali e alguém dizer-me onde eu posso melhorar. E depois-me a pensar, quando é que foi a última vez que eu recebi uma avaliação desta natureza?
Nunca tinha recebido uma avaliação. Nunca ninguém me tinha dito, e eu já tinha feito algumas apresentações em público, nomeadamente na faculdade, e tinham avaliado, se quiserem, o conteúdo académico ou o conteúdo, mas nunca ninguém se tinha referido à forma como eu apresento, ao impacto que eu posso ter ou não ter, pela forma como eu apresento a minha informação. Então, lá consegui vencer o inverno e o frio e juntei-me aos Toastmasters e tenho feito esse percurso desde então. Mas reparem, hoje, esta ideia de falar em público começa a ser moda, não é? Porque se nós virmos a quantidade de eventos que existem sobre comunicação em público. Eu tirei só algumas fotografias, imagens de algumas conferências, algumas menos mais conhecidas que outras. Se nós virmos